Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, bem-vindo para você que é ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e 820 AM, a nossa rádio pública. Meu nome é Bruno Nogueira e eu sou professor no curso de comunicação, nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e está começando agora mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Lembrando que você também pode assistir o Fora da Curva pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva, e lá também pode mandar perguntas e comentários sobre o tema do dia para nossos convidados. E a gente abre o programa Fora da Curva de hoje com uma notícia que ocupou o noticiário político na noite de quinta-feira. O candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, ele teve um pedido de impugnação de sua candidatura aberto pelo PT, do candidato Fernando Haddad, e PDT de Ciro Gomes, sob a acusação de investimento ilegal, chamado Caixa 2, para impulsionar campanhas negativas contra seus adversários. O Supremo Tribunal Eleitoral ainda não divulgou um posicionamento oficial, mas a ação já pode ser acessada pelo próprio site do STF. E pode trazer implicações até o desfecho das eleições, que está indo para o segundo turno. O assunto foi notícia em todos os principais jornais dos Estados Unidos, como o New York Times, e da Europa, como os britânicos The Guardian e The Telegraph, além de vários jornais da França, da Alemanha, e curiosamente não foi destaque em alguns dos principais veículos de mídia aqui no Brasil. Até lá, o clima das eleições tem ganhado novos direcionamentos, e hoje o Fora da Curva pergunta: o seu voto é mesmo pela família? O discurso em torno da ideia de família, do cidadão do bem, da moral, voltou a ganhar um novo protagonismo, principalmente no momento em que ambos os candidatos buscam reforçar esses pontos em suas campanhas. No entanto, há uma controvérsia importante. Nunca uma eleição no Brasil foi tão marcada por desentendimentos, brigas e disputas entre famílias, justamente por questões políticas. E para falar sobre isso, o programa Fora da Curva convidou hoje Marcos Monteiro, pastor da Aliança de Batistas do Brasil, o professor Gustavo Gilson Oliveira, que é membro do Grupo de Pesquisa Educação, Discurso e Subjetividade, e também é reverendo anglicano e deão da Catedral Anglicana do Bom Samaritano, e também Nicolau Paiva, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e membro do Fórum de Diálogo Interreligioso pelo Estado Laico. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu queria começar perguntando se vocês sentem de alguma forma que essa é uma eleição e que a religião está tendo um papel mais forte que as anteriores. Como é que vocês estão vendo essas aproximações das candidaturas pelos candidatos? Sem dúvida, eu acho que religião e política nunca estiveram separados, né? Os discursos religiosos sempre, de alguma forma, falam do que se espera, do que se sonha, do que se tem medo na sociedade, e isso tem uma relação muito forte com a política. Mas nunca isso foi tão verticalizado. Há hoje uma bancada religiosa, principalmente cristã, tanto evangélica quanto católica, que se coloca como representante desses grupos religiosos, que tenta falar em nome desses grupos religiosos e que geralmente, para legitimar essa posição, apela para certos temas, inclusive para certos medos que falam muito forte para as comunidades religiosas, para inclusive se apresentar como heróis, vamos dizer assim, em torno desses temas. E um desses temas é exatamente o tema da família. E isso não para nos políticos religiosos. Os outros políticos também perceberam a força desse discurso, principalmente no momento de crise, de desagregação, em que as pessoas se sentem ameaçadas, vamos dizer assim, pelas mudanças, pelos riscos, e aí temas tradicionais como o tema da família aparecem com muita força, e os candidatos tentam instrumentalizar isso para suas campanhas, principalmente as candidaturas com um viés mais conservador, mas que forçam a isso entrar na pauta e a todo mundo, em certo sentido, assumir o tema como um tema de debate. Vocês? Quando o sentimento do país, o sentimento das pessoas, de um modo geral, é de insegurança radical, a religião ocupa um espaço imediato e é fortemente político esse espaço. Há medo, a sociedade está com medo do futuro, a sociedade se vê cada vez mais ameaçada
em seus direitos básicos. A sociedade tem mais fome, a sociedade tem menos futuro, menos expectativa de aposentadoria e uma série de fatores que colocam a sociedade numa insegurança tão grande. A esperança é o quê? A esperança é religiosa. Então, quando um candidato se diz emissário de Deus para salvar o Brasil, isso é um discurso que graça muito facilmente em épocas de insegurança. Principalmente quando ele tem o sobrenome Messias, né? Isso. Esse tema da família não é novo, né? Mas perpassa todos os horizontes da nossa vida. Mas como dizem os colegas aqui, vem nos temas tradicionais, também nos temas bíblicos. E esse clamor, né, do povo nessa hora, a pergunta: o que é família? Para que família? Né? E aí, em prol de que e de quem se fala sobre a família? Né? Então, isso vem, essas temáticas vêm muito forte, né? Então, aí se usa conforme o seu bel prazer, aí os referenciais históricos, bíblicos, e as interpretações, não fica claro, quer dizer, eu vou usar o quanto me beneficia. Quando não me beneficia, então eu calo o assunto, né? Então, então no moralismo, né? Sim. E queremos impor para a população aquilo que eu acho. Então não é mais uma pesquisa histórica fundamentada teologicamente, biblicamente, mas é o achismo, né? Isso é muito perigoso para manipulação e tudo, né? E vocês acham que esse cruzamento, que sempre foi complexo no Brasil, né, entre religião e política, do ponto de vista de vocês, ele é positivo para o próprio espaço da religião? Né? A gente consegue trazer mais um engajamento nos templos, igrejas, nos cultos, nas missas, a partir desse clímax político que a gente está vivendo no país? Ou você acha que afeta pouco? Acho que depende de como ele se coloca. Assim, é importante colocar que a religião não está somente de um lado, vamos dizer assim, do campo político, né? Nem o campo político tem só dois lados, por mais que em certos momentos como esse agora, você tenha uma polarização muito grande entre dois polos, mas a religião, ela é linguagem que expressa sonho, desejo, medo, que expressa tentativas de imaginar o que é possível fazer de diferente, ou a tentativa de resguardar aquilo que é colocado como um paraíso perdido, né? uma origem, retomar essa origem. Então, nesse sentido, religião sempre esteve associada a tentativas de pensar a coletividade, a sociedade, tanto tentativas de pensar isso de forma a reforçar as estruturas de poder estabelecidas, dominantes, quanto para contestá-las. Então a gente vê as religiões de forma geral, inclusive as religiões cristãs, as instituições muito frequentemente estão associadas ao grupo de poder dominante, né? Mas você tem, mesmo dentro das instituições, grupos de contestação, discursos teológicos que questionam isso. Em todo movimento de questionamento, de alguma forma, você tem ali uma elaboração da esperança que explicitamente ou implicitamente tem uma dimensão religiosa também. Então, nesse sentido, é impossível pensar o jogo político sem a religião. Agora, quando isso é feito de forma pluralista, há um discurso aberto, não há essa tentativa de controlar o discurso religioso, eu vejo isso como algo positivo, enriquecedor. Quando há um grupo que tenta controlar e que tenta fazer isso a partir de um discurso de medo, que acaba desaguando num discurso de ódio, que é o que eu vejo acontecer hoje, para mim isso se torna extremamente destrutivo. O saldo, eu diria, para as igrejas, principalmente para as igrejas evangélicas hoje, dessa eleição, tende a ser extremamente negativo. Elas estão sendo associadas a ódio, violência, mentira, né? A valores que vai demorar muito tempo para elas conseguirem se recuperar, vamos dizer assim, dessa imagem. Pode falar. Pena que os políticos, né, querem trazer esse assunto fortemente agora porque é conveniente, né? Mas para as igrejas, para nós
cristãs e demais credos religiosos. O tema da política da família, ele é constante, não é só um momento pontual. Então, é positivo quando nós vemos discutindo já dentro das nossas igrejas, conversando, aprofundando o lado social, econômico, as relações, o bom convívio, né? A convivência das famílias. Isso nos motiva e até amadurece o sentido cada vez maior do acolhimento, né? Da família. E quando aparecem algumas coisas, alguns termos fortes da família, crise da família, e que às vezes o pai ou a mãe, o chefe da família, o pai e a mãe quer apontar, dizendo uma lei para isso, e aí Jesus vem ao contrário disso. Onde é que fica o amor ao próximo? Né? Eu tenho acompanhado temas dentro da família muito forte, né? E onde o pai e a mãe estão acusando lá o filho e a filha, não aceitar a questão da diversidade, a questão da vida como um todo. E aí, quando eu puxo o evangelho na questão de dizer assim, nós estamos apontando. Lembra que quando nós apontamos com o dedo, tem 4 ao nosso lado. Onde é que fica a graça de Deus? O acolhimento, o amor ao próximo. E quem vai julgar? Quem vai olhar para todos nós? Então, cabe a nossa tarefa, nós estamos querendo assumir o lugar de Jesus. Ele diz, não, é para nós sermos os ramos, né? E nós queremos ser o caule, quer ser o agricultor, né? Então, Jesus o irmão é para tocar os outros irmãos e ser um braço estendido de Deus. E Jesus veio se revelar como Deus revelado no ser humano para alcançar as pessoas para o cuidado ético, né? E aí, um outro momento, foge para a questão moralista e esquece a questão ética da vida, do cuidado com o próximo, né? Isso é interessante a gente observar. Eu estou gostando dessa tentativa de esclarecimento desse momento que eu considero terrível que nós vivemos. Mas eu queria, não sei como colocar isso aqui, Gustavo, e vocês e Bruno, mas parece-me assim que é a nossa tarefa tentar navegar racionalmente num oceano irracional. Nós somos um barquinho tentando levar alguma coisa de mais clara para essa irracionalidade que se estabeleceu. E aí eu penso que nós estamos num momento de aprendizado novo. E talvez, assim, para a igreja, a gente tenha que admitir que nós esquecemos que não somos animais racionais. Somos mais irracionais do que pensamos. Eu só acho, assim, que existe um campo irracional nosso que é prejudicial, que é violento, que é deletério, que é nefasto. E isso está surgindo muito fortemente na nossa sociedade. E é mais fácil acionar esse nosso lado em épocas de instabilidade como a que vivemos. Nosso problema é irracional, é fome. Nosso problema é irracional, é solidão. Nosso problema, se tem muitos elementos instáveis na nossa sociedade, que é fácil você dirigir tudo isso, ou manipular, como você falou, instrumentalizar, como você falou, para se criar uma irracionalidade do ódio. Mas existe a irracionalidade do amor. O amor é fantástico como uma irracionalidade que surge de repente, que acolhe. E eu creio que ontologicamente somos mais amor do que ódio. Nós precisamos do outro. Precisamos do abraço, precisamos do beijo. Então eu creio que nós estamos sendo desafiados na nossa vivência a equiparar o discurso que temos do amor com uma prática amorosa que não acontece facilmente. Eu creio que as nossas igrejas estão devendo, há muito tempo, tem uma dívida de amor com as populações mais desprezadas e desprezíveis da sociedade. As nossas igrejas não aprenderam a amar os pobres, essa coisa mais simples. Um pobre é um bicho estranho nas nossas igrejas situadas basicamente naquela zona confortável da classe média. E eu digo assim, as igrejas de periferia. Quando os pobres acorrem para as igrejas de periferia, eles acorrem em busca
de um ideal que é um ideário de riqueza, é um ideário de sucesso, é um ideário de suplantação. E nós não aprendemos a viver esse discurso da simplicidade, esse discurso do abraço, da solidariedade com todas e todos. Imagina a comunidade LGBT, meu amigo. Qual é o gay que se sente confortável em qualquer igreja? Às vezes a igreja até é inclusiva. Mesmo assim, ele não se sente totalmente aceito, porque o nosso discurso não está preparado para a diversidade. Aí quando se fala de família, qual família? Perfeito. E os meus amigos que têm filhos, são adotivos, são 2 pais há 30 anos, eles não são uma família? E aí? O que é que você diz, Bruno? É uma excelente reflexão, na verdade, abre para vários caminhos nossa conversa. Eu queria só... Você quer pontuar? Quando chega isso relacionado à questão da violência e da não violência, e para isso eu já tive a oportunidade de conversar com o juiz, com o promotor, o advogado, perguntar como é que tem sido nessa questão da lei das adoções, como é que acontece isso na questão do acolhimento, do amor e da violência. Pois os pais héteros é onde acontece mais violência. Nos pais, mães homoafetivas, não apareceu até hoje um grau, talvez, de violência. É acolhimento, é amor. Então há uma contradição, quer dizer, então onde é que fica isso, esse preconceito, né? A da família perfeita, família hétero, tudo, e aí na hora do cuidado, isso não é coisa pra mim, é coisa dos outros. Então joga pra sociedade, né? Cadê o seu amor, por exemplo, né? Gustavo, que é bom em Bíblia, podia nos lembrar do samaritano, não é? Pois é. Para trazer isso para um contexto direto para essa eleição, né? Você falou muito bem dessa questão da irracionalidade, né? E isso tem sido parte do jogo do discurso político também, né? Então a gente tem visto muita declaração em torno de um medo, né? Em torno de um desconhecimento e usando um antecedente religioso, às vezes, para dar força, para dar carga a esse discurso, quando se fala, por exemplo, sobre aborto, sobre kit gay, né? Então, pegando todo esse contexto e perguntando de forma bem direta a vocês três, existe de fato hoje uma ameaça à família, como é colocado, por exemplo, por pontos de vista mais conservadores? Acho que depende do que se entende, o que se chama por família. E é importante ver o que os evangélicos chamam de ameaça à família, né? Ou que, na verdade, não são os evangélicos em primeiro grau, mas os políticos evangélicos e os políticos em geral estão chamando de ameaça à família e chamando os evangélicos para votar nele para defendê-los dessa ameaça à família tradicional. Que família é essa? Que ameaça é essa? Em geral, o que se coloca como família tradicional brasileira é uma família extremamente rara de encontrar, inclusive nas próprias igrejas evangélicas, que é aquela família onde você tem pai, mães e filhos do mesmo casamento. Se você frequenta as igrejas evangélicas de qualquer classe social e de qualquer contexto, você vai encontrar famílias divorciadas ou de pais divorciados que casaram, e aí se juntam os filhos. Você vai encontrar mães solteiras, viúvas, pais solteiros também, já é cada vez mais comum a gente encontrar avós que tomam conta dos filhos, né? Enquanto os pais saíram. Então, os modelos de família com os quais os próprios evangélicos convivem nas igrejas são múltiplos, né? Inclusive, muitas vezes, famílias LGBT que nas igrejas grandes ficam ali silenciosas, vão e não abrem a boca e estão ali no cantinho. Mas há uma idealização de um modelo de família patriarcal que se toma como o único modelo que seria válido e a ideia de que se deveria voltar para esse modelo. É bom lembrar que esse tema da crise da família não é um tema novo. Esse é um tema ligado a conflito de gerações. Cada geração vem com um modelo de família na cabeça e com a mudança social. Quando os filhos começam a crescer e viver em um outro contexto, pensam, um modelo de família está se acabando. Mas isso era geralmente uma temática dentro das comunidades, dentro das igrejas.
A grande questão é que hoje isso está sendo instrumentalizado politicamente. E aí o que é que se vê como ameaça a essa família? Basicamente 3 coisas. O que está sendo colocado como ameaça a essa família. A chamada doutrinação comunista, né? Então, as crianças vão para a escola e aprendem história, e aprendem, ironicamente, isso é colocado na asa da dominação, da doutrinação comunista também, aprendem a cultura indígena, cultura afro, e isso coisa que os pais nunca conheceram, e eles se assustam e veem isso como ameaça à família. A questão da liberação feminina, né? E aí vem o medo e o ódio das feministas, principalmente a liberação sexual. Então as meninas vivem numa outra cultura, começam a aprender a pensar de uma outra forma, a ter autonomia, a se sentir, inclusive, responsáveis pelo seu próprio corpo, né? E isso assusta os pais, e principalmente a questão LGBT. Tem muitos pais, muitos pastores que eu conheço de igrejas evangélicas, conservadoras, que têm filhos gays hoje e eles ficam desesperados, né? Então eu diria que todo esse medo da mudança social acaba sendo instrumentalizado por esses grupos políticos para dizer, tá aí, a família tradicional está sendo destruída pelas feministas, os vagabundos esquerdistas, do movimento negro, do movimento indígena, né? E pelos gays, pelo movimento gaysista, né? Como se diz. E aí você tem todo esse medo sendo mobilizado, e esse medo se transforma rapidamente em ódio, né? Então, se esses camaradas querem destruir a família, a gente tem que fazer tudo o possível para destruir esses camaradas, né? Essa é a lógica. Assim, eu estava pensando em termos práticos, pastorais, que eu acho que é o nosso caminho. Eu estava lembrando de alguns amigos e amigas. Quando a questão gay começou a se tornar muito séria, o que é que aconteceu? Nós precisamos procurar as pessoas envolvidas. Então, hoje, gay, para mim, é uma palavra que mascara pessoas concretas. Nomes, muitos nomes concretos. E que vivem isso que você disse. A experiência de uma família equilibrada, com filhos héteros, adotivos, ou às vezes vem de um casamento quando eles não se assumiam como gays, que vivem como família. E como você disse, com menos violência do que famílias tradicionais. Aí você pergunta, está havendo uma ameaça à família? Eu acho que Gustavo disse claramente. Há algumas famílias, sim, elas estão com medo. Claro que estão com medo. Eu acho parecido na época de Jesus, né? Quando Jesus está lá conversando com um grupo maior, né? E avisou para ele que o filho, a mãe dele está lá fora. E Jesus quebra esse paradigma de família, que diz: quem são minha família? Beleza. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso. Jesus quebra todos aqueles paradigmas de família, digamos, tradicionais, né? Diz, acolher. São nós que estamos aqui. A família é que faz a vontade do Pai. Estamos aqui, a família de Jesus. A família era aquela mulher considerada impura que estava ali sentada no chão, perto da cadeira dele. Perfeitamente. Né? Infelizmente, esse modelo de família está sendo absolutamente esquecido pelas igrejas de hoje, em nome de um modelo de família idealizado, e que na prática se torna um discurso de ódio que ameaça as famílias reais. As famílias reais estão sendo ameaçadas por esse modelo idealizado através da violência, da ameaça da volta à tortura, da ameaça da volta ao autoritarismo, que sequestrava pessoas de casa, torturava homens, mulheres, crianças. E hoje quem defende isso se coloca como defensor da família, e os evangélicos estão embarcando bonitinho nessa onda. E para observar, né? Você estou dizendo, os textos bíblicos que eles encontram, buscam a maioria, 90% no Antigo Testamento. Justamente que o foco do Antigo Testamento é a lei. A lei, e a lei, o que é a lei? É fácil de manipular. Uma lei, você cria outra lei vai... Agora, a graça, que é o próprio Jesus, essa não se manipula. Essa é radical, não é extremista, é radical. E Jesus vem radicalmente no momento assim, eu vim para renovar, para recriar tudo aqui na inclusão, todos e todas. Não a lei diz isso, mas também aquilo que traz vida. Agora, eu sou o Cordeiro Morado, não precisa mais
por graça. Não a graça barata, né? Mas a graça que é essa que acolhe radicalmente, e ela não acontece fora da cruz. Porque nós estamos vivendo um momento de cruz muito forte, né? Muitos evangélicos, neopentecostais e pentecostais, né? Não quero radicalizar, e também um movimento carismático dentro da Igreja Católica, quer tirar a cruz, porque é mais cômodo eu convencer você, é bonzinho, aquele Jesus bonzinho, bonitinho, mansinho, mas esquece a cruz. Sim. Quer tirar a cruz daquele momento. E eu lembro esse momento que nós estamos vivendo aqui da família, quando dentro da sociedade, quando se usa para benefício próprio. O que Pilatos faz com Jesus? Sabe que o povo ia dizer, crucifica esse rapaz aí. Já que eu não vejo nenhum problema que condene Jesus. Então joga para o povo, a massa, né? O que a massa diz? Não. A massa é desinformada, a massa é manipulada, vai dizer que crucifica Jesus. Então, hoje também pode estar acontecendo a mesma coisa. Parecida, a história se repete, né? Muito claramente. Então, outra coisa que amedronta também o meio carismático católico, os neopentecostais, é a questão do apocalíptico, é a questão do arrebatamento, arrebatar. Não dá uma interpretação clara do que é se arrebatar. O que fala lá no Novo Testamento do Apocalipse. Como é uma linguagem forte e é bonita até, lida, não para fazer medo. Não, fazer medo porque é mais fácil. Você com medo, é fácil ser manipulado. Agora você não está com medo, não está com fome, não tem problema. Não, eu não vou conseguir convencer você pela razão. Até eu estava vendo um videozinho de uma pessoa lá do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei muito nas colônias como estagiário, né, nas colônias do Rio Grande do Sul, e às vezes diz que entre aspas, não, isso é um preconceito também, dizer que o gaúcho é grosso. Não, ele tem aquele jeitão dele que é o próprio da roça, né? E aí um taxista vai conversando com ele, né? E ele usa a linguagem grosseira para falar. O cara disse que vai falar, vai votar nesse, eu também vou. Aí começou a colocar tudo aquilo forte, e no final ele se toca que aquela forma, eu estava defendendo esse cara, mas esse cara vai me detonar como trabalhador. Aí isso já mudou de ideia. Quer dizer, ele falou a linguagem um pouco bem brusca, né? Não uma fala assim moldada, como nós tivemos a oportunidade de uma universidade, mas falou. E aí a pessoa começou a pensar. Quer dizer, nós somos educados a ter preguiça de pensar. Não é que nós somos preguiçosos de pensar, não. Fomos educados a ter preguiça de pensar. Não, os outros falaram. É como você pega uma pessoa hoje no meio social, na rua, todo tempo, com esse celular na mão. Antes era a Globo para fazer da gente idiota. Hoje tem aqui o celular para fazer de idiota. Ironicamente, os marqueteiros sabem disso e estão manipulando fortemente. Porque o que eu recebi de mensagem do WhatsApp, e agora a gente sabe exatamente qual é a origem, né? Isso. Mas que o pessoal das igrejas me repassavam, que receberam nas redes de suas igrejas, com as coisas mais loucas e mais absurdas do mundo. Não só a história do famoso kit gay, né? Sim, de que há um kit gay sendo mandado para as escolas para ensinar as crianças a serem gays, e aí vem todo o medo que aflora, como a questão de que um dos candidatos defende o incesto, a pedofilia. Então, e isso é feito por debaixo dos panos, porque no WhatsApp não está público, as pessoas não estão vendo, mas causa um efeito estrondoso no campo religioso, no campo evangélico, de pessoas simples, com apoio muitas vezes dos pastores das igrejas, que estão dando forte apoio a essa campanha, e esses já não são tão ingênuos na maioria das vezes, né? Sabem que é mentira, estão encampando um processo mentiroso, mas isso tem um efeito devastador e mexe com os medos mais íntimos das pessoas e fazem com que ali você crie uma identificação que é muito difícil de questionar com a razão, porque está atravessado de afeto. Então é necessário, em certo sentido, desmobilizar esse medo, desarmar essa tensão imensa de medo que está colocado através do caminho do amor. Agora, o caminho do amor não se constrói num período entre primeiro e segundo turno. Então eles sabem que essa é uma armadilha difícil de desarmar, né? A gente tem que dar um breve intervalo, mas já a gente volta aqui com o programa Fora da Curva. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h30.
Universitária FM Agenda Cultural. O Animage, Festival Internacional de Animação de Pernambuco, continua nesta quinta, apresentando os destaques do cinema de animação do Brasil e do mundo. Além de mostra competitiva, promove também sessões e mostras especiais de curtas e longas metragens, palestras, debates e muito mais. O festival é gratuito a partir das 14h na Caixa Cultural Recife, no Cinema São Luís e da Fundação do Derby. Sessões ao ar livre no Parque da Macaxeira, Parque Santos Dumont e Praça da Várzea. A programação completa você confere no site animagefestival.com. O Jazz and Other Sound está de volta a partir desta quinta no Burburinho Bar. Entre as atrações, Breno Lira, Jefferson Cupertino e muito mais, recebendo convidados para tocarem o puro jazz. A partir das 9h, com ingressos antecipados à venda no site burburinhobar.com.br. burburinhobar.com.br. Universitária FM Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9h, Junior Black. O Brasil é um parque de diversões arrendado, com uma retroescavadeira parada ao lado, onde a gente só entra pulando o muro dos fundos. 10h, o reencontro dos novos baianos. Batucada de banda, cadência bonita do samba. Batucada de banda, cadência bonita do samba. E às 11h, Bjork. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Se você tem dúvidas sobre a real intenção do PT nessa eleição, veja o que diz Jacques Wagner, ex-ministro de Lula e Dilma e homem forte de Haddad. Nós não fizemos uma revolução, esse é o nosso problema. A gente conquistou o poder pela via do voto. E pela via do voto, dentro da democracia que está estabelecida, a gente, por enquanto, está tendo que jogar com as regras dele. Esse é o problema. É assustadora a obsessão do PT pelo poder. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Neste mês de outubro acontece mais uma edição do Festival Sonora Olinda, o evento que fortalece a mulher na cultura. Entre os dias 15 e 20 de outubro, a cidade de Olinda vira palco de shows, oficinas, debates e rodas de diálogo com as mulheres que trabalham do artesanato à técnica. Nos siga nas redes sociais para se programar para o festival. @Sonora Olinda, porque a cultura também é delas. Já respondeu à pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, da UFPE? A pesquisa é uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE e está disponível através da plataforma Siga. É importante que todos e todas que fazem parte da comunidade acadêmica respondam, seja docente, estudante ou faça parte do corpo técnico da universidade, heterossexual ou LGBTI+. O sigilo é garantido e a sua resposta nos ajudará a construir políticas de segurança, saúde e inclusão cada vez mais efetivas dentro da universidade. Pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBTI+, na UFPE. Uma iniciativa da diretoria LGBT da UFPE. Haddad faz parte do time que aumentou o salário mínimo em 77%. Real. Já o Bolsonaro votou contra a valorização do salário mínimo e o seu vice criticou o 13º. O Haddad foi 7 anos ministro da Educação e fez uma tremenda transformação. Já o Bolsonaro, 28 anos como deputado e só transformou, sabe o quê? O próprio salário. Vote em quem sempre esteve ao lado do povo. Haddad 13. Coligação Povo Feliz de Novo, PT, PCB, PROS. Nota em defesa da universidade pública e da democracia. Com a proximidade do segundo turno das eleições presidenciais de 2018 e atenta ao desenrolar da campanha, a Universidade Federal de Pernambuco considera urgente manifestar-se em defesa da universidade pública e em repúdio a todas as formas de ameaças às liberdades democráticas.
Ciente do seu papel histórico, a UFPE se posiciona por uma universidade que, além de gratuita e de qualidade, seja autônoma e socialmente referenciada. É a universidade pública que tem garantido os principais avanços do nosso país na ciência, na tecnologia, na inovação e nas artes. Os brasileiros devem abraçar ideias que defendam uma nação inclusiva, justa, capaz de superar os desequilíbrios regionais. Nessa perspectiva, afirmamos nossa posição intransigente a favor do respeito à diversidade em todos os seus aspectos, de gênero, de livre orientação sexual, de identidade étnica e cultural, contra as pregações de violência e de intolerância e, acima de tudo, de defesa dos direitos humanos, da liberdade e da democracia. Reitor Anísio Brasileiro e vice-reitora Florisbela Campos. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Estamos de volta com o programa Fora da Curva, que aproveita para lembrar você, ouvinte da Universitária, que acontece hoje às 18 horas, na comemoração dos 30 anos do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco, o seminário Conjuntura e Desafios da Luta. Será no auditório do Sindicep, na rua João Fernandes Vieira, 67, Boa Vista. Voltando para a nossa conversa, né? Hoje a gente coloca essa questão, seu voto é pela família. Vocês estavam comentando antes do nosso intervalo sobre como, de fato, alguns grupos se assustam e ficam um pouco reféns da desinformação, e o que tem gerado também esses conflitos que eu falei bem na abertura do programa, né? A gente está também num período de desentendimento, de desalinhamentos familiares por conta dessas questões políticas. Essas questões, elas... eu queria saber do ponto de vista de vocês como é que as igrejas têm mediado isso, né? Essa é uma questão que chega pedindo uma mediação também do espaço das igrejas. Como é que se tem lidado nesses ambientes? Essa briga da família. Se eu falar uma historinha do... Isso era outra coisa. Mas nessa questão, a minha experiência não é boa. Há um grupo grande de pastores apoiando um candidato que representa o ódio. E quando eles, ou explícita ou implicitamente, defendem o seu candidato, com certeza parte do seu auditório se encolhe de medo, se encolhe porque sabem que se o discurso desse candidato for vitorioso, o discurso em si, independentemente do candidato, já está causando uma desestabilização nas relações. E esse discurso em si é o bastante para levantar parte da comunidade contra a outra parte da comunidade, porque isso está acontecendo em família. O discurso é contra comunistas, contra negros, contra mulheres, contra pobres, contra especialmente a comunidade LGBT. E eles estão presentes em todos os lugares. Alguns deles vivem uma tensão interna tremenda entre respeitar o discurso do seu pastor, que eles amam, e até ficam com vontade de apoiar o candidato que ele representa, mas como é que ele apoia? Como é que ele se sente nesse momento? Ele se sente interiormente dividido. A mulher se sente interiormente humilhada. Ela quer menos salário? Ela quer, assim, um período de gravidez menor ou um período de licença maternidade menor para cuidar do filho? Aliás, já existe legislação em alguns lugares que pensam que o cuidado dos filhos deve ser dos dois. E os pais poderiam ter
autorização do Estado para ter liberdade de cuidar dos filhos. Engraçado, porque isso é defender a família, mas isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala. Então, as empregadas domésticas querem menos direito para mais trabalho. Aí, gente, é um discurso tão irracional, que a gente não entende como ele consegue ser hegemônico. Mas aí existe, assim, lideranças ou ingênuas ou realmente ardilosas que estão difundindo e espalhando esse discurso. E às vezes, Gustavo, imagina como é que esse discurso é feito. Porque... Não. É com todo aquele gestuário de amorosidade. Sim. Então, assim, uma aparência de amor que incita o ódio. Isso se chama, nos textos bíblicos, de hipocrisia, que era o discurso contra o qual Jesus mais lutava. Farisaísmo. Ele se irritava com esse tipo de postura. Mas é o que nós estamos vivendo. Sim. Eu sou pastor e professor, então eu escuto muitas histórias desse tipo. E tenho escutado todos os dias, ou na igreja, ou em sala de aula, ou nos corredores. Até porque muitos estudantes que são evangélicos vêm conversar comigo. Assim, e é muito triste. Hoje, a minha igreja, a igreja anglicana, é uma igreja que tem tido uma postura de assumir fortemente essa questão do diálogo sobre as pessoas LGBT. Recentemente a gente aprovou o reconhecimento do casamento LGBT, então levamos muita pedrada por conta disso também, mas metade da minha comunidade hoje é de pessoas LGBT, né? Na Catedral Anglicana, hoje a gente tem praticamente metade da comunidade de pessoas LGBT. E assim, são pessoas que já vêm com história de sofrimento e de violência. Muitas já tiveram conflitos em casa, muitas foram expulsas de casa muito cedo, principalmente as pessoas trans, né? Tem uma história extremamente conflituosa. Algumas já tinham conquistado uma certa possibilidade de diálogo dentro da família e recentemente, com essa polarização, está de novo estabelecido o conflito. E um medo enorme, porque assim, é um candidato que tem falado abertamente de que ser gay é falta de porrada, de que se preferia um filho morto a um filho gay, é uma frase que é muito repetida pelos seguidores dessa perspectiva. Então, assim, as pessoas estão muito assustadas e que elogia torturador. Então, assim, as pessoas ficam extremamente assustadas. E nas igrejas, eu ontem fui procurado por uma pessoa que veio me falar que é professora de escola dominical de uma igreja pentecostal tradicional, e o pastor veio ameaçá-la ela colocou no Facebook que votaria em Haddad, e o pastor veio destratá-la e ameaçá-la de disciplina, como se diz, que é excomunhão, né? O que no meio católico é excomunhão. Então, havia todo esse discurso amoroso, como Marcos estava dizendo, de precisamos defender a família, precisamos defender os valores tradicionais e tudo mais, mas na hora que a pessoa sai, não entra no rebanho, né? Não segue a orientação, há também o discurso violento dentro das próprias igrejas. Então, está havendo esse conflito dentro das famílias, dentro das igrejas. É um conflito intergeracional. Isso, quando a gente pega as estatísticas, a gente vê que o eleitorado de Haddad é um eleitorado predominantemente jovem, enquanto o eleitorado de Bolsonaro é um eleitorado já de uma geração mais antiga. Então, há uma questão de conflito de gerações em que muitas vezes os jovens são vistos também como portadores dessa ameaça, e isso está gerando muito conflito familiar. E, infelizmente, é um cenário que a gente não vê que está caminhando para diminuir ou para se acabar depois do segundo turno. Os movimentos conservadores estão muito fortalecidos.
esse discurso é politicamente útil para muita gente que já foi eleito no primeiro turno, inclusive deputados e senadores. Então, obviamente, eles vão continuar alimentando esse discurso, e a tendência é se gerar mais ódio, mais movimento de perseguição dentro das famílias, dentro das igrejas. Então, a gente vai ter que pensar como lidar com isso a médio e longo prazo, não só a curto prazo. Eu queria aproveitar que a conversa tomou esse rumo, na verdade, para trazer uma pergunta de um ouvinte, a Celi, né, que fez muito bem observado a ausência de religiões de matriz africana na nossa conversa de hoje, mas ela pergunta especificamente quem são os evangélicos, né, que é essa expressão que a gente tem usado muito na conversa da gente e que tem se apropriado também muito do discurso político. Ela pergunta quais são as distinções necessárias para quem usa essa expressão. Eu parto de um exemplo, claro, né? Eu estava num campo ministerial antes de vir para a paróquia de Gravatá, e foi interessante que naquela cidade nós tínhamos um grupo de várias denominações religiosas, mas que um bom grupo dessa parte não aceitava os católicos nesse grupo. Tudo bem, aí tudo bem. Então fizemos algumas reuniões e veio a história do Dia do Evangélico, foi criado o Dia do Evangélico. Só que o Dia do Evangélico, criado, entre aspas, por uma grande maioria deturpar o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Evangélica Luterana, para o Dia do Evangelho, porque Lutero não é muito interessante mais, porque Lutero traz muitas questões práticas, pastorais, de vida, de cuidado, com uma ética do cuidado, não moralista, né, mas do cuidado, e atualizada, ela abrange toda essa área histórica, né, que perpassa os batistas, anglicanos, católicos, e as igrejas históricas, né, podemos dizer assim. E nós temos um bom diálogo com a igreja católica, né, nós evangélicos luteranos, e também as igrejas históricas, né, temos, né, tanto que na SESI, Salvador, são as igrejas históricas, todas, a Batista também, tá, e a Presbiteriana Independente e Unida, né, menos a tradicional. E aí, tudo bem, eu estava participando do grupo lá para o dia Parada Evangélica. É interessante que eles usam, para não usar a parada gay, usa mesmo chavão para dizer parada evangélica, para chamar a massa. Né? É como no passado, aí bem recente, não era conveniente eu lançar o candidato, dizer que apoiava o candidato que estava em 80% da massa brasileira, porque eu ia me reeleger, porque só com o nome, o chavão desse candidato, né? Não, hoje não serve mais. Até os partidos mais de direita usou isso também em vários lugares do Brasil. Mas é a parada evangélica. Foi na preparação da parada evangélica. Aí os pontos que nós íamos parar na cidade. 6 horas da manhã. A parada se daria na frente da igreja católica da cidade. É a hora da missa dos católicos, que dá o maior número de pessoas. Isso é interessante. Nós estamos aqui falando que é para nós unir a cidade para Jesus. Para unir a união. E nós vamos fazer uma parada na frente da igreja católica, na hora da missa deles. O que nós estamos fazendo com isso? Que nós não estamos provocando eles? Na união, nós estamos provocando a desunião. Não, mas estamos na rua, sei o quê. Mas pode ser que o povo, os membros, vá falar alguma coisa. Nós somos pastores, reverendos, ministros aqui, pastoras. Nós somos formadores de opinião dentro das nossas igrejas. Se nós fazemos isso, aí nós estamos excitando a violência. E vamos dizer que é o povo. Então veja a responsabilidade de nós como lideranças religiosas também. Então, depois disso, não fui mais convidado para participar desse grupo. Para que eu fui falar, né? Quer dizer, então você vê eu dito evangélicos, né? Só que aí a palavra evangélico mesmo no sentido bíblico, depois os colegas podem explicar melhor, né? Como o anúncio da boa notícia, quem traz os evangélicos. Então foi usado esse chavão evangélico só para puxar uma corrente da massa que é conveniente puxar hoje, com medos e tudo, né? Então usa palavras do jeito que está lá na Bíblia, né? Por exemplo, eu vejo vários colegas assim, pentecostais que eu tinha, então eu perguntei uma frase lá onde Judas se enforcou, né? Aí você logo assim, vai e faça o mesmo. Você vai fazer a mesma coisa que Judas fez? Quer dizer, o mesmo evangelho está dizendo, vai lá e faça o mesmo. Então, como é contraditório, quer dizer, que interpretação? Então,
falando um pouquinho da interpretação evangélica luterana, o que se diz? O próprio evangelho explica o próprio evangelho. Tem que passar pelo crivo do Jesus. O Antigo Testamento é importante, sim, mas tem que passar por Jesus Cristo. E Jesus veio incluir todo o tempo, não violência. E no momento que aconteceu uma violência lá, ele disse, não é isso. O meu reino não é desse mundo, não é aqui. Quer dizer, até brincando também, às vezes, no meio, falando sobre a violência, né? E como todo o tempo Jesus está chamando a atenção para pensar e olhar o mundo de forma equilibrada, aí o aspecto humano no discípulo, né? Se até chegou a interpretação de dizer que o Judas, você imagina, fazendo parte de um grupo tão famoso como Jesus. Olha, se eu sou bom em matemática, tudo indica que Judas era quem fazia a contabilidade, né? Eu sendo um bom contador, com certeza eu seria o ministro da economia, né? Eu seria o cara, né? Então, o que acontece? Quando Judas percebeu que não tinha essa chance, que o reino era esse, que o caminho era da cruz, saiu, pulou fora. É tão covarde, nem pedir. Porque se ele tivesse se arrependido, não teria a chance de salvar. Né? Mas, quer dizer, pulou fora. Então, como olhar essa questão do evangélico? Uma outra coisa também, a questão do evangélico, é que a interpretação é tão forte para as obras que diz, eles querem divinizar Jesus. Ora, Jesus já é divino. Se fosse para divinizar, não precisava Deus mandar o filho dele. Deus mandou o filho para se humanizar, para ficar tão perto da gente, tão humanizar, não porque Deus já é divino, a Trindade está divina, então para se humanizar, para ficar bem perto da gente, para viver o que nós vivemos, experimentamos. Uma ironia muito interessante aí é que um dos lemas mais utilizados hoje é Deus acima de tudo, né? Quando um dos títulos mais fortes de Jesus é Emanuel, que é Deus conosco, né? É a ideia de Deus entre nós, Deus conosco no meio de nós. Mas é uma ideia de Deus que é uma ideia muito mais romana no sentido do Império Romano, né? Muito mais imperial do que uma ideia comunitária desse Jesus que vem para ser Deus conosco. Eu só queria passar para Gustavo, mas eu queria assim, só usando também um pouco disso, eu queria assim que você descrevesse um pouco desse espectro grande que é chamado de campo evangélico. Há um campo religioso chamado evangélico que eu acho que pode ser contemplado nessa sua fala com muita tranquilidade. Mas eu queria lembrar e fazer um pouco uma brincadeira aqui. Eu queria lembrar desse surgimento da palavra evangelho, e tem um texto que é muito bom, aquele texto que diz: os surdos ouvem, os leprosos são purificados, todos são curados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E quando surge a palavra reino de Deus, é o evangelho. O evangelho, no surgimento, é a boa notícia de que os proscritos são amados por Deus. Mais do que isso, os proscritos são mais amados por Deus do que os grandes, do que os fariseus, do que os sacerdotes, do que os políticos de um modo geral da época. E mais ainda, que está se organizando um reino diferente, está se organizando uma sociedade exatamente do acolhimento de proscritos. Basicamente isso. E aí isso era considerado as boas novas, boas notícias. O evangelho é isso, boas notícias. Boas notícias para vocês, pobres, olha, a sociedade vai incluir vocês. Boas notícias para vocês, prostitutas, um novo reino está surgindo, um novo modo de organizar a sociedade está surgindo, em que vocês têm privilégios, vocês têm participação no sentido de igualdade, de fraternidade, respeito e assim por diante. Publicanos, imagine o que é isso para toda essa população discriminada e proscrita. Isso era boa notícia, evangelho. Agora hoje, gays, vocês estão em vez de serem exterminados, prostitutas, vocês não valem nada. Então não há um evangelho hoje. Aí eu queria só passar para você na brincadeira, porque em inglês evangelho é good news,
Mas o evangelho de hoje é fake news, cara. É verdade. O evangelho de hoje é fake. Não é o evangelho que nenhum proscrito, nenhuma pessoa que já é discriminada pela sociedade quer ouvir. As igrejas pregam isso? Pregam. As igrejas pregam uma discriminação generalizada. Então, um grupo que já não se sente bem na sociedade vai perder mais direitos? É verdade. Muito bem, você disse, evangelho se tornou sinônimo de fake news. Evangélico se tornou sinônimo de fake news. E é que a gente já tá bem na fase final do programa. E aí tem só uma coisa que eu não queria deixar de perguntar, e a gente tem tempo curtíssimo aqui, na verdade, para comentar. Quando a gente fala de família, a gente fala muito também da defesa da família, né, e do direito que você tem de defender de sua família, que entra nesse outro ponto polêmico das eleições, que é a liberação do porte de armas. Onde a gente tem visto muita gente usar do discurso religioso para justificar que sim, deve haver a liberação do porte de armas. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso da perspectiva de vocês, lembrando que é brevíssimo. Tá bom. Vou ser bem rápido, só comentando o outro aspecto. É muito importante dizer que os evangélicos no Brasil não são um grupo homogêneo, né? Essa própria palavra evangélico surge em um certo momento para tentar dar conta desse grupo, mas você tem centenas de igrejas e grupos, subgrupos menores, pentecostais, neopentecostais, que não assumem necessariamente esse nome, mas são geralmente classificados como as igrejas pentecostais mais novas, os evangélicos históricos, e que não só dentro do campo evangélico, mas dentro das próprias igrejas existe muita gente e muitos subgrupos que têm posições divergentes. O grande problema é que recentemente se assumiu, e o próprio Estado brasileiro, eu diria, cometeu o erro de assumir certos líderes de igreja, certos líderes midiáticos e certos políticos como representantes dos evangélicos, e deixou de dar voz, inclusive, a muitos movimentos que existem historicamente, movimentos ecumênicos, interdenominacionais, que têm um diálogo muito mais rico e muito mais plural. Hoje você tem movimento feminista evangélico, movimento negro evangélico e vários outros. Então, é importante dizer isso. Talvez a gente aqui esteja principalmente com cristãos e protestantes, né, ou evangélicos dentro desse contexto, porque para as religiões afro-brasileiras, por exemplo, essa temática da família não está sendo uma temática de polêmica nessas eleições, mas para o campo evangélico está sendo. Então, para a gente pensar hoje família, a gente pensa nesse contexto. E sobre armas, ironicamente, os evangélicos têm tradição de serem pacifistas, mas mais uma vez foram cooptados para esse discurso. O discurso do desarmamento era um discurso baseado na ideia de que quanto mais arma na sociedade, mais violência. Todas as boas pesquisas mostram isso. Mas se passou a dizer que está se querendo desarmar o cidadão para proteger o bandido, né? E aí, mais uma vez, essa relação de medo e ódio ao bandido, que justifica algo extremamente contraditório para a própria tradição cristã e evangélica, que é a defesa do armamento. Gente, a gente infelizmente vai ter que encerrar, né? Acho que a gente poderia fazer umas 4 horas de programa hoje. Mas queria agradecer a participação de vocês, foi excelente. Com certeza os ouvintes da gente também devem ter se favorecido bastante da conversa que a gente teve hoje. Quero agradecer a audiência de você que é ouvinte da Rádio Universitária. Lembrar que o programa de hoje tem reprise às 9h e ele também está disponível em nosso canal no YouTube e nossa página do Facebook, onde você encontra todos os outros programas do Fora da Curva. E convidar também que o Fora da Curva vai estar ao vivo aqui na Rádio Universitária, cobrindo a apuração dos votos no domingo, né, do segundo turno. O programa de hoje teve produção de Ed Rodrigues, locução e roteiro de Bruno Nogueira, na equipe de redes sociais Carol Torpe e Chainan França, e trabalhos técnicos de Chico Rocha. Uma boa sexta-feira para todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. O PT está